Estes são alguns dos personagens que aparecem nos livros Através do Espelho e Aventuras de Alice no País das Maravilhas, escritos pelo inglês Lewis Carroll. Lewis Carroll era o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, um professor de matemática do Christ College, em Oxford, na Inglaterra. Aqui estou eu, em pessoa. Eu escrevi esses livros sobre as aventuras de Alice em homenagem à pequena Alice Riddle, uma doce criança que eu conheci. Neles, dei asas à minha imaginação usando muita lógica, matemática e jogos de palavras. Mas acontece que nas histórias eu nunca dei oportunidade nem tempo para a pequena Alice analisar e entender as situações aparentemente malucas que eu inventava para ela. A pobrezinha passou por cada uma. Mas é por isso que eu estou aqui hoje, para explicar à minha querida Alice e para vocês também os raciocínios lógicos que eu usei em algumas passagens dos meus livros. Aliás, a palavra lógica vem do grego logik, que significa razão ou ideia. Eu tenho 2 mensageiros. Ambos foram à cidade. Dê uma olhada na estrada e me diga se pode ver algum deles. Ninguém à vista. Ah, só queria ter esses olhos. Ser capaz de ver ninguém. O máximo que consigo ver com esta luz são pessoas reais. Estou vendo alguém agora, mas vem muito devagar. Majestade! Oh, meu mensageiro, diga-me, por favor. Por quem passou na estrada? Por ninguém. Correto. Essa senhorita o viu também. Nesse caso, é evidente que ninguém anda muito mais devagar que você. Faço o que eu posso. Tenho certeza de que ninguém anda muito mais depressa do que eu. Ah, mas se andasse, teria chegado aqui primeiro. Com licença. Este é um bom exemplo dos jogos de lógica, que sempre foram muito do meu agrado. Quando o rei fala para Alice que gostaria de ser capaz de ver ninguém, ou quando ele diz ao mensageiro que ninguém anda mais devagar do que ele, fica claro que o rei acha que ninguém é uma pessoa, ainda que não seja real. Esses diálogos podem parecer absurdos, mas eles ilustram uma importante discussão que nos levou a considerar o zero como um número. Houve um tempo em que a matemática era usada só para contar coisas ou objetos. O zero não existia simplesmente porque ele não era necessário. Mas com o passar dos séculos, a humanidade foi criando novas necessidades. O conceito de vazio, isto é, do zero como número, foi fundamental para a evolução dos conceitos matemáticos mais abrangentes. Depois disso, foi possível admitir que existem números negativos, menores que zero. Pensando desse jeito, o ninguém existe mesmo. Ele é como o zero da matemática. Exatamente, Alice. Ninguém é um conjunto sem elementos, mas nem por isso ele deixa de existir. Mas o rei tem uma forma diferente de entender o mundo, não é, Sir Carroll? Tem sim, Alice. Essa forma diferente de enxergar as coisas tem a ver com uma lógica que nós chamamos de formal, que fundamentou a lógica matemática no decorrer da história. Majestade! Ah, sim. Este mensageiro chama-se Raiga. O outro mensageiro chama-se Rata. Preciso ter 2. Um para vir e outro para ir. Não entendi. Por que um para vir e outro para ir? Não lhe disse? Tenho de ter 2. Para trazer e levar. Um para trazer, outro para levar. Eu estou passando mal. Acho que vou desmaiar. Não há nada como comer hortaliças quando se está desfalecendo. Diria que jogar um pouco de água fria nele seria melhor. Ou sais.
Ele não disse que não há nada melhor. Disse que não há nada como isso. Esta cena faz parte do livro Alice através do espelho. Nesse livro, eu imaginei um grande jogo de oposições, brincando com a inversão que acontece no reflexo dos espelhos. Se você pensar nessa ideia do espelho, vai poder entender melhor a lógica do rei quando ele diz que precisa ter 2 mensageiros, um para ir e outro para voltar. Quando você se aproxima de um espelho, o que acontece é que o seu reflexo vem enquanto você vai de encontro a ele. Ah, agora faz sentido. Achei que o rei estava delirando, mas na verdade, um dos mensageiros é o reflexo do outro. Então eles precisam mesmo ser 2, um para trazer e outro para levar. O rei não era assim tão maluco. Mas nessa mesma cena, existe um diálogo que pode nos ajudar a entender a diferença entre a lógica do cotidiano e a lógica matemática. Você se lembra quando o rei disse que estava desfalecendo e o mensageiro responde que não há nada como comer hortaliças? Claro que lembro. Eu ainda quis ajudar e falei que seria melhor jogar um pouco de água fria ou dar alguns sais a ele. Mas acho que eles não entenderam minha intenção. Não é isso, Alice. O mensageiro não estava falando sobre o que é melhor ou pior. O que ele disse é que não há nada igual a comer hortaliças. Não há nisso nenhum juízo de valor. Ele nem mesmo falou se comer hortaliças seria bom ou ruim. No nosso dia a dia, quando ouvimos uma frase, a gente sempre busca a interpretação mais adequada para a situação em que estamos. Quer dizer, a gente usa a lógica cotidiana, mas na linguagem matemática, a interpretação de uma questão deve ser precisa. Ela nunca significa nem mais nem menos do que aquilo que realmente está dito. Acho que eu entendi. Então, seguindo a lógica matemática, não existe nenhuma outra opção que seja exatamente igual a comer hortaliças. Quer dizer, comer hortaliças só pode ser igual a comer hortaliças. Convido o rei para o jantar de Alice essa tarde. Não tinha a menor ideia de que haveria um jantar. Mas se vai haver um, eu é que deveria chamar os convidados. Eu lhe dei oportunidade para isso. Mas estou certa que você não teve aula de boas maneiras, não é? Boas maneiras não se ensinam em aulas. Aulas ensinam a fazer contas de somar e coisa desse tipo. E você sabe somar? Então quanto é 1 mais 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 1? Não sei, perdi a conta. Não sabe adição? Sabe subtração? Então subtraia 9 de 8. 9 de 8? Não sabe subtração também? Você sabe dividir? Então divida um pão por uma faca. Eu acho que... Pão com manteiga, é claro! Tente outra subtração. Tire o osso de um cão. O que resta disso? O osso não restaria, é claro, se o tirei. E o cachorro não restaria, viria me morder. E tenho certeza de que eu não restaria, então não restaria nada. Errada como de costume. Restaria a fúria do cachorro. Sir Carol, existe alguma lógica no raciocínio da rainha ou é pura implicância comigo? Não vou descartar a implicância, Alice, mas vamos considerar cada uma das questões da rainha. A primeira é sobre adição. A pergunta está perfeitamente correta dentro do que você conhece. Quanto é 1 mais 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 1 e mais 1? A resposta é 10. Eu até conseguiria responder essa pergunta se a rainha tivesse falado mais devagar para eu contar todos esses números 1. De fato, o que te impediu de resolver a adição foi mesmo a falta de tempo para contar, pensar e responder. Mas do ponto de vista da lógica matemática, a pergunta da rainha estava formulada corretamente. Então a rainha fez a pergunta de um jeito que não dava para responder, por implicância. Mas vamos ver agora a segunda questão que a rainha propõe para você. Ela pediu para você subtrair 9 de 8. É menos 1. Outra questão direta e bem formulada.
Mas você, que só tem 7 anos, ainda não conhece os números negativos, não é? Eu não sei mesmo fazer essa conta. É burrice minha? Claro que não. Você só não sabe fazer a conta porque ela ainda não faz parte do que você conhece. Já nas outras perguntas, a rainha não deu elementos suficientes para você responder corretamente. Quando ela pergunta qual o resultado da divisão de um pão por uma faca, você poderia interpretar de várias formas. A mesma coisa acontece com a pergunta do osso. Não existe uma resposta correta, porque as perguntas estão formuladas dentro de um universo que nós não conhecemos, com as suas próprias regras, que é o universo estabelecido pela rainha. Então, é por implicância da rainha. A lógica que ela usou é que eu sempre estarei errada e ela certa. Pode ser, minha querida. Alice, Alice.